Olá a todos. Se você está começando a assistir agora, gostaria de te dar as boas-vindas ao Office, o nosso festival de inovação e empreendedorismo. Ele é promovido pela Época Negócios, Pequenas Empresas e Grandes Negócios em um só planeta. Eu sou Marisa Adam Gil, eu sou da Época Negócios e a nossa próxima convidada é Richenda van der Leeuwen. Só um lembrete, a nossa conversa com a Richenda vai acontecer em inglês com tradução simultânea para o português. Se você estiver assistindo o nosso canal oficial, você verá duas diferentes opções na sua tela, para inglês e português. Se você encontrar e preferir ouvir no YouTube, você vai ver os dois canais, Época Negócios e Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E agora eu gostaria de apresentar a nossa convidada, Richenda, que fala que ela é da Andy, que desenvolve para empreendedores. Nós falamos de empresas que dão incentivos a empreendedores, ele provê apoio financeiro e educacional para pequenas e médias empresas, com base na convicção de que poderemos criar empregos, estimular o crescimento econômico em longo prazo e ajudar a eliminar a pobreza. Fundada em 2009, nós temos 260 membros que trabalham em 150 países e dão apoio para mais de 200 mil pequenas empresas. É um grande prazer ter você aqui conosco e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, é ótimo estar aqui com você. Sou muito feliz de poder estar aqui contigo, com vocês. Pergunta. Por que você escolheu estimular o empreendedorismo como uma prioridade? Eu acho que é uma parte muito importante da solução. Claro, não é o único componente. No último ano, em 2020, mesmo com a pandemia, mais de 12 milhões de empresas foram fechadas. E muitas delas, com alma muito empreendedora, elas se comprometiam 90% de todo o trabalho que tem no mundo. E em países em desenvolvimento, as empresas formais, que são com as quais a Andi trabalha, contribuíram com 40% do produto interno bruto desses países. Então, é muito importante do ponto de vista econômico e toda essa força econômica trabalhar nesse desenvolvimento. É claro, mesmo no Brasil, já verifiquei os números de vocês, 25% das empresas brasileiras são empresas que estão em crescimento e são jovens. E elas criam muito emprego. É extremamente importante para a economia global. O seu trabalho tem base na crença de que essas pequenas e médias empresas criarão empregos e ajudar a eliminar a pobreza. Mas, de acordo com a tua experiência em diversos países, isso de fato está acontecendo? Ou isso acontece mais em alguns países do que em outros? Ou uns são mais bem-sucedidos, talvez dependendo de uma outra região, não são? Acontece sim. Parte do motivo da criação da Andy, e é que ela fica até hoje aí trabalhando, é porque nós preenchemos essa lacuna. De acordo com a Cooperação Financeira Mundial, existe uma lacuna de 5,2 trilhões de dólares em financiamento para pequenas e médias empresas em todo o ano, nessas economias emergentes. Sim, é um impacto muito grande, mas precisamos de um nível de suporte e financiamento que ajude essas empresas e empreendedores a crescer. Na nossa experiência de 11 anos, nós já vimos e já pesquisamos muitas evidências nesse sentido. As empresas que estão crescendo e as empresas que são o foco da Andi, elas realmente criam trabalho, especialmente essas empresas que estão crescendo muito mais rápido, de maneira desproporcional, e elas criam trabalho. Então, olhando para esses empreendedores que não são somente focados no trabalho da empresa familiar, claro, claro, nós focamos nelas também, mas não é só o caso, mas empresas que estão crescendo são elas
que estão realmente contribuindo para o crescimento econômico forte. Eu acho que o ecossistema de apoio para essas empresas varia muito de país para país, mas pela minha experiência, tenho 30 anos de experiência com o trabalho, com países em desenvolvimento, nós vemos esse sucesso crescendo no ponto de vista do suporte financeiro para empreendedores, porque existem ideias incríveis em toda parte do mundo. Você disse que existe uma lacuna de recursos muito grande. Então significa que talvez não haja investidores para esse setor ou talvez eles não ajudem muito. Como que nós podemos fazer com que essas empresas em desenvolvimento consigam ter acesso a esses fundos e fazer com que os empregos apareçam? Eu acho que existe bastante foco e muitos dos governos propiciam a ajuda com, incentivos fiscais, por exemplo, mas parte do que nós fazemos hoje lá na Ande é focado parcialmente no desenvolvimento sustentável, que é a parte importante do ponto de vista de envolvimento com a ajuda nesse setor. Mas para nós conseguirmos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós precisamos que exista apoio para essas empresas e entender que eles também têm um papel que eles devem desenvolver no desenvolvimento do ecossistema, que é muito crítico, e eles precisam de financiamento para conseguir maximizar esse potencial, como provedores de soluções para conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu acho, do ponto de vista próprio, meu mesmo, desde antes de eu entrar no Ande, mais ou menos em 2011, eu era parte de uma equipe da Fundação das Nações Unidas que ajudava no apoio, com energia sustentável para todos, que foi o predecessor que também ajudou a desenvolver parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável com relação à energia. E nós vimos nos últimos 10 anos que o número de pessoas que teve acesso à energia, especialmente energias renováveis e suas soluções, aumentou na casa dos 4 milhões de pessoas. Eu acho que a grande maioria dessas pessoas que tiveram acesso a esse tipo de solução, aconteceu porque pequenas empresas foram aqueles que providenciaram acesso a essas soluções para pessoas que antes não tinham eletricidade, e não faziam parte do fornecimento nacional. Eu acho que esse é só um exemplo de como é que nós hoje podemos ver as pequenas empresas chegando e trazendo soluções e ajudando no processo de aceleração, e eu acho que eles realmente entregaram o que era necessário. E nós vemos isso, em todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu tenho uma pergunta, você acha que o papel do empreendedor, ele é subestimado, às vezes, porque eles não compreendem a importância do que eles fazem para um país e eles acabam não criando as leis corretas ou eles não recebem dinheiro suficiente? E você está falando de energia renovável, todas as coisas estão conectadas, certo? Como você disse, nós falamos de empresas em crescimento, eles ajudam a lidar e a lutar contra as mudanças climáticas, então está tudo conectado, certo? Eu acho que é um ponto importante, o acesso ao tipo certo de capital. Talvez você tenha um capital que esteja disponível para um tipo de empreendimento, mas não para outros. Isso foi um dos princípios norteadores desses desenvolvimentos. Quando a gente olha para todas as necessidades dos empreendedores que focam, por exemplo, em casos mais sociais ou ambientais, isso ajuda a nós entendermos que tipo de capital que deve ser investido aí, para que se possibilize o acesso à equity, por exemplo. Eu acho que esse é o tipo de capital mais complicado. Eu acho que do ponto de vista do trabalho da Ande, nós fizemos muito trabalho de aceleração de empresas, e você pode verificar no Google todo esse trabalho. Eu acho que o empreendedorismo feminino, mesmo nos processos de aceleração, eles têm menos acesso a fundos de equity.
Eu acho que isso complica bastante. Eu não tenho muita certeza se é porque existem barreiras para se conseguir esse tipo de financiamento ou se é porque as pessoas são mais eficientes em usar outros tipos de investimento. Mas pela minha experiência, eu posso dizer que nós ainda vemos que muitas vezes ainda falta combinar o tipo de investimento com o tipo de empreendedorismo. Nós precisamos entender esse modelo de negócio para tentar ver o que pode ser encaixado ali. Nós vemos empreendedores fazendo investimento 100% colateral. Se a gente pode fazer isso de um lado, por que não pode tentar fazer do outro? Particularmente, no ponto de vista de problemas climáticos, se você quiser investir o máximo que você puder, você procura ajuda com inovação e esses empreendedores ajudam com essas inovações que eles têm, você consegue chegar a conseguir um financiamento para o seu negócio. Certo, você está falando do capital certo para as empresas certas. Então, claro, nós temos muito investimento em muitas empresas de tecnologia, ou seja, tudo que seja novinho em folha. Talvez não tanto investimento nas empresas mais voltadas para o social ou para ambientes sociais. Qual é o impacto desse investimento? Porque eu sei que você faz relatórios anuais sobre isso. Ele está crescendo? As pessoas estão crescendo, estão investindo mais em projetos sociais? Sim, nós fazemos isso a cada 2 anos, na verdade. Esperamos poder fazer essa mesma pesquisa e trazer esse relatório com a América Latina em 2022 agora. Mas, claramente, a pandemia afetou todos os setores da economia, mas o que foi bom de ver foi que houve também muito trabalho nessa tentativa de apoiar todos esses setores na economia, e todo mundo realmente foi muito impactado com a pandemia. O setor de turismo só vai voltar quando todo mundo puder viajar novamente, e outros setores também receberam alguns estímulos. Nós esperamos poder trazer esses setores de volta à ativa, olhando o tipo de setor e que tipo de capital que possa ajudá-los. Não é que a Andi está chegando com soluções aqui, mas na verdade criamos uma rede em todo mundo, onde as pessoas podem se ajudar e falar: olha, aqui tem um pessoal que pode fazer no financiamento e que pode trabalhar, por exemplo, com a agricultura no México. E talvez não seja exatamente o que você precise lá em Gana, mas você pode olhar e verificar e ver se consegue se adaptar aquela solução para o seu espaço, para tentar ver se você consegue trabalhar com sistemas de financiamento e inovação. E talvez seja isso que a inovação que todos esperamos que seja colocada pelos empreendedores no mercado. Como que a Andi ajuda os empreendedores no Brasil? Que tipo de papel você faz aqui no Brasil? Quem são os seus parceiros e como que eles podem se conectar com a Andi se eles tiverem interesse? Ótima pergunta, muito obrigada. A Andi já está no Brasil há 10 anos já. E os especialistas no trabalho de Andy, eu posso dizer que é a Cecília Zanotti, você pode entrar no site da Andy e coloca lá no Google, você vai achar maneiras de você entrar em contato com a Cecília, a Cissa e toda a equipe. E o ecossistema brasileiro, recebe o foco em 2 áreas. É gênero, a igualdade de gênero, e no mundo inteiro nós estamos vendo como é que as mulheres empreendedoras ainda são uma pequena proporção de todos os dos empreendedores. Aqui no Brasil, de 5 a 10% dos empreendimentos são de mulheres no Brasil. Isso é uma parte muito pequena da população. É claro, existem, ah, digamos, mulheres, se elas estão desenvolvendo um produto ou um processo e nós vemos mulheres ali, nós vemos bastante oportunidades para mais engajamento para as mulheres como empreendedoras em pequenas empresas. Então nós estamos observando especialmente
que existe falta de acesso a capital por muitas mulheres. Somente dos 3% dos empreendimentos, são empreendimentos que são financiados por mulheres. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então eu acho que é uma área muito importante. No ano que vem, a Andi vai trazer foco para uma agenda em que se possa trabalhar como é que nós podemos incorporar melhores práticas para investimentos que tenham envolvimento de variedade de gênero, o suporte técnico para uma ação de fato. E nós estamos procurando também, ver se existem cadeias de suprimento, e trabalhar melhor com a questão do procurement e contratação. Nós vemos que existe uma minoria de empreendimentos que realmente são para mulheres. E particularmente no próximo ano, nós estamos trabalhando também com ações que têm, relação com o clima no Brasil. Existem membros incríveis da Andi que estão trabalhando conosco já faz bastante tempo, como, por exemplo, o Vox Capital, e o Daniel é fundador da Vox Capital, ele faz parte da nossa diretoria, ele apoia muito a gente. E também vamos olhar para a Cital e também, e Fundo Vale, que também são ótimos, investidores, que trazem soluções e ações que impactam o clima, ajuda na questão climática lá na Amazônia e em todo o Brasil. Temos parceria com empresas que trabalham com questões climáticas no Carlyle, no Brasil, e também estamos trabalhando diretamente com eles e como é que nós podemos apoiar essas ações do âmbito do clima. O Brasil tem um plano de adaptação climática que, também foi, abordado nas Nações Unidas. Mas a questão é como é que nós podemos ajudar, otimizar o engajamento dessas pequenas e médias empresas, empresas em crescimento, e trazê-las nessa comunidade, e fazer com que as ações de âmbito climático possam ser implementadas, tanto no ponto de vista social, e nós não podemos, separar o impacto social e o impacto climático nessa questão, porque existem muitas comunidades que são muito impactadas nesse sentido, especialmente as mulheres são muito vulneráveis aos efeitos da mudança climática. As oportunidades de gênero, se as mulheres já são, as mais vulneráveis, nós também precisamos fazer parte da maior parte da solução, entende? O que você falou é muito interessante e a gente está colocando mais foco nas ações em relações ao clima, porque é uma emergência, certo? A gente precisa fazer isso algo agora, mas também porque é uma das suas paixões, né, você mencionou antes que mudanças climáticas e energia renovável, tudo que envolve isso, você se interessa muito e você já trabalha com isso há muitos anos, certo? Com pessoas tentando encontrar soluções para isso? Sim, eu já trabalhei como investidora de venture capital nos últimos 15 anos, e eu já vi o setor de investimento realmente crescer. O foco na energia, especialmente, por conta da maneira, que nós consumimos a energia renovável está bem presente no Brasil já, e nós estamos olhando para formas de mitigar as emissões no pode na produção de energia, porque as emissões de gás de efeito estufa estão no radar. Como é que nós podemos apoiar as novas tecnologias que estão chegando e utilizá-las para ajudar na mitigação da mudança climática? Isso é algo que eu estou realmente envolvida, especialmente na questão da energia solar, já faz alguns anos. E eu tenho verificado o que tem acontecido em todas as partes do mundo com relação ao acesso à eletricidade, para entender nós sabemos que na África subsaariana, mais ou menos 600 milhões de pessoas vivem em comunidades isoladas, e em alguns países da América Latina também, e isso é uma questão muito extensa. Existem muitas comunidades que ainda não têm energia elétrica, e que realmente dependem do gerador de diesel, e nós sabemos que isso não é muito bom para o clima.
Então, nós estamos tentando investigar como é que nós podemos trazer todas essas novas tecnologias dentro da comunidade e dentro dessas sociedades de uma maneira cada vez mais rápida. E, especialmente, como eu disse anteriormente, nós temos 2 planos globais que envolvem ações para o clima, no OPCC, que é um relatório que foca em tudo que nós podemos fazer para trazer o carbono para a emissão perto do zero, e a mudança climática, e o desenvolvimento sustentável, que também é focado na questão do clima. E especialmente aqui, eu acho que tem um papel muito importante que as empresas pequenas e médias podem desenvolver com flexibilidade, com as inovações que elas podem trazer para a sociedade e com oportunidades que podem ser muito relevantes do ponto de vista local, reduzindo a emissão do gás do efeito estufa, ajudando as comunidades e cidades a se tornarem mais resilientes às mudanças climáticas também. Então, eu estou muito ansiosa com tudo isso. As empresas pequenas e médias aqui têm muito potencial e eu acho que nós podemos trabalhar nessa advocacy com eles, ajudando as empresas pequenas e médias, a alavancarem essas ações e terem a oportunidade de crescer, mas elas precisam do financiamento, precisam da ajuda para poder desenvolver. Eu acho que especialmente falando disso agora, nós vemos que existem 25 aceleradoras de questões de clima que trabalham junto à OCDE. Nós precisamos apoiar essas empresas. Como é que nós vamos conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, chegando ao zero até 2050, se nós não conseguirmos disponibilizar o melhor apoio que nós pudermos para que essas empresas consigam realizar tudo isso? Olha, isso precisa receber mais apoio para que a gente possa realmente preencher essas lacunas. Existem muitas soluções sobre o clima, mas soluções em outras áreas também. Existem empreendedores incríveis, empresas que são lideradas por mulheres na África do Sul, que trabalham com eficiência de energia nas residências e em escritórios, e também outros empreendedores que focam, no serviço de irrigação através da energia solar. Isso ajuda muito as empresas a crescerem em áreas mais secas. E outros empreendedores também que têm o foco mais em tecnologias de bateria e trazem essa solução para um mercado específico. Existem tantas outras coisas e eu acho que a questão é focar nesse intermediarismo, essa intermediação, ficar ali no meio e viabilizar. Eu acho que ajudar, trazer fundos, mais catalisadores, pode ser incrível. E focar também na digitalização, trazer o digital para áreas específicas, porque eles precisam, isso pode ser também uma oportunidade. Nós vemos que nós não conseguimos fazer com que as empresas cresçam sem isso, especialmente na época da pandemia, da Covid. Já faz mais de um ano, muitas das empresas já conseguiram se desenvolver nesse sentido, mas ainda existe bastante oportunidade para essas empresas, para que elas possam ir para o digital e crescer. Disponibilizar serviços para lugares que não são as capitais de estados ou países. Algumas das empresas, elas tendem a trabalhar nesses grandes centros, mas hoje existe mais oportunidade. Bem inclusive nas áreas rurais, tudo isso está muito bem-vindo, mesmo que seja um pouco difícil, olhando nessa economia mais coletiva e criativa, existe muita oportunidade aí para nós todos realmente alavancarmos tudo isso e ajudar essas empresas a crescerem. É claro, muito foco está sendo dado nessas áreas menos cobertas com tudo isso hoje, mas, trazer o desenvolvimento através de cursos para essas empresas poderem crescer no mundo virtual, para que elas continuem a desenvolver o seu trabalho. E algumas empresas também, hoje estão incorporando transações com cartão de crédito, carteiras digitais, dentro dos seus processos de trabalho.
Você mencionou uma sociedade digitalizada. Então, na era digital que nós estamos passando agora, grande parte por conta da pandemia, a pandemia foi devastadora para pequenas empresas em desenvolvimento também, porque eles tiveram que realmente receber ajuda, a gente teve que ajudar todos eles, mas também há oportunidades. Se você souber de fato como ter vantagem, ou seja, como que você consegue expandir em momentos de crise. Com certeza. Eu acho que a pandemia foi devastadora no primeiro momento e muitas das empresas não vão conseguir voltar a trabalhar, por exemplo, pessoal que precisa viajar, algumas delas já conseguiram se recuperar, especialmente em países que trabalharam com esse lockdown. E com isso eles conseguiram adiantar a possibilidade de viagem, mas nós vemos que isso não está muito igual entre um país e outro, e também entre os setores. Alguns países conseguiram crescer bastante. Eu conversei com o Daniel, como é que o pessoal do House Capital está indo? Ele falou: "Olha, tá, a gente tem gente até que está indo bem, mas tem outras empresas que estão sofrendo". Então eu acho que ao mesmo tempo o que nós vemos é que existem milhões de pequenas e médias empresas e milhões de empregos, especialmente, que foram, pelo menos temporariamente, perdidos. Eu acho que isso todo o setor, muita gente não conseguiu voltar, mas a ajuda ainda é muito necessária, especialmente em alguns setores específicos que receberam pouco apoio financeiro no começo. Nós precisamos ajudar com capital concessional, estímulos, para podermos ajudar essas empresas a se recuperar. Eu fiquei tão feliz quando você disse que você está bastante otimista sobre como os empreendedores podem ajudar com ações relacionadas ao clima. Você acredita que exista um esforço suficiente, que a gente ainda tem tempo para isso? Porque existe toda essa conversa de ao fim do mundo, a gente não tem mais tempo, está tudo perdido. Mas você acha que com a ajuda dos empreendedores nós podemos ajudar a reverter essa situação e mudar as coisas em tempo para deixar um mundo melhor para o futuro? Eu acho que a gente não tem nem opção de não fazer nada disso. Na verdade, nós temos 210 milhões. Na verdade, esse é o número do ano passado, tá? De de empresas com problema. Isso é muita coisa. As pequenas e médias empresas, se todas elas, trabalharem pensando no clima e na sua própria operação, assim como se elas puderem ajudar a a abordagem com relação ao clima no mundo, nós precisamos alavancar tudo isso. Aí sim eu fico otimista. Se nós esperamos aí a chegada da COP 26, daqui a pouquinho aí em Glasgow, nós precisamos pensar e incluir a energia e o clima nas nossas estratégias, especialmente porque se nós estivermos focando somente essas grandes empresas e as grandes emissões, a gente vai perder o bonde. Eu acho que a gente tem que ser otimista sim, em pensar que tudo vai dar certo e que nós podemos trazer tudo isso, para ação de verdade. Precisamos pensar no ponto de vista do financiamento para as empresas que precisam e querem, colaborar nas soluções climáticas. Nós não temos mais tempo agora. Existe alguma coisa específica que você gostaria de adicionar? Talvez alguma lição que a Andy pode passar para nós brasileiros, com o seu trabalho e da maneira com que você trabalha com empreendedorismo? Eu acho que, em primeiro lugar, ver que existe oportunidades em lugares que normalmente ninguém olharia. Eu acho que se nós olharmos o clima não só como uma ameaça mundial, mas como uma oportunidade e também olhar isso em todo o seu país, focar, somente nas capitais de cidades e estados,
não é tão importante se você pode focar um país inteiro. Nós temos essa oportunidade, especialmente com a tecnologia digital, nós podemos apoiar e trazer serviços de apoio para que as empresas consigam atingir o seu sucesso. Então, estamos falando de empreendedorismo que é inclusivo. Por favor, vamos focar em dar às mulheres empreendedoras o apoio que elas precisam, porque elas podem ser uma grande parte da solução. Elas recebem pouco apoio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós precisamos e temos a oportunidade de mudar tudo isso, especialmente com os Objetivos de Desenvolvimento E o que as Sustentável. pessoas podem fazer para dar mais apoio para as empresas que são lideradas por mulheres? Eu acho que existe uma área que é o investimento com relação ao gênero. Nós precisamos focar como é que nós podemos dar apoio às mulheres empreendedoras. Em segundo lugar, apoiar as mulheres investidoras, porque elas ficam na liderança, mas não conseguem realmente agir como líderes, nas empresas. Eu acho que também nós precisamos olhar nos ambientes que estão aí, por exemplo, creche de ajudas a mães e crianças para que elas possam trabalhar, não só como empreendedoras, mas que elas possam também dar emprego, gerar emprego para outras mulheres. Nós vemos que elas tendem a realmente empregar mulheres também para ajudar nesse ambiente, eu acho que é por aí. Muito obrigada, Richenda, pela sua participação, por estar aqui conosco. Eu espero que no próximo ano nós façamos um evento aqui no Brasil, você possa vir pessoalmente. Você disse que veio ao Brasil só uma vez, né? Então eu espero que você possa vir num outro momento. Será um enorme prazer ver vocês todos aí de volta, Muito por obrigada. perto.